Fala galera, Léo Ramos aqui e hoje temos mais um vídeo. Dessa vez vai ser mostrando um pouco do meu último treino. Esse foi um treino particular, tá? Com o meu professor, o tiozinho Lion. E a ideia é falar um pouco de como foi o meu treino, porque neste dia eu vi uma coisa muito importante, se não a mais importante no tênis de mesa, que é a base. O que acontece? Eu vou começar a jogar a liga e eu conversei, né, com o meu professor, falei, ó, quero fazer aulas particulares, né, para eu começar a melhorar alguns pontos que eu sei que eu tenho. E a primeira coisa que eu tinha falado para ele era, eu preciso treinar a recepção de saque, né? Aí ele, beleza, né? Vou deixar rolando aqui um bate-bola que a gente estava tendo, tá? E daqui a pouco ele pede para fazer um drive, né? E ele falou, tá, vamos treinar a recepção de saque, mas eu preciso ver a sua base. É. Não sei se dá para perceber direito no vídeo, mas eu sou muito alto. Eu tenho quase 2 metros de altura. E uma das coisas, né, que acho que vai ter um momento que ele vai falar, e que isso me levou a pensar muito, né, que ele falou que é a base, né? O que é a base? Todos os movimentos básicos, como se portar na mesa. E isso era uma coisa que eu tava tendo muito problema. Por quê? A parte principal dos meus problemas eram dois, né? Era, ó, agora mesmo teve uma bolinha que foi pra casa do cacete, porque eu acertava muito na ponta da raquete, né? Então, muitas das vezes, eu tô batendo bola, ela pegava aqui. Então, saía voando. Uma outra coisa é a falta de constância, né? Aí ele começa a falar para eu abaixar, porque eu sou muito alto, né? Quando eu começo a controlar minha posição, né, que eu agacho, eu começo a acertar mais, né? Eu vou dar um pulo para os drives, né? E aí que eu comecei a pensar, né? A importância da base, é claro, por isso que é a base, né? Mas a ideia também é falar muito dos meus vícios no tênis de mesa, né? Um grande problema que eu tenho são vícios, tá? Mas que tipo de vício? Eu vou dar um exemplo, principalmente do meu back, tá? Movimento, quando você vai dar um back, né? Você pega muito o pulso aqui. Eu tava tendo esse movimento e tava dando certo, né? Fazer isso, né? Porque eu tava tendo totalmente esse movimento, então eu empurrava, né? Em vez de raspar na bola. E isso era um vício meu, aonde eu não acertava, né? Eu não acertava a aonde eu não acertava o back, né? Por exemplo, bolas com mais efeito, né? Eu tentava fazer isso, ela não ia, né? Porque não tinha raspado. Né? Nisso, eu comecei a ver, né? Uma boa parte do meu jogo, eu tenho muitos vícios.
né? E nesse dia, o Laio acabou falando, pô, eu primeiro tenho que corrigir a sua base. Porque para eu corrigir a sua base, se eu não corrigir a sua base, você vai ter problemas em recepção de saque, vai errar na raquete, vai bater no lugar errado. E era o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Mudar minha base. A partir daí, eu comecei a enxergar outra coisa. Esse momento é quando ele me explica, principalmente, que eu tenho que abrir as pernas, né? E ele começa a falar, né, da questão do meu drive. O que acontece? Eu ponho muita força no drive. Né? Eu já tenho uma raquete muito forte. Né? Minha raquete é uma Xion carbonada e duas tênis de 0,5 FX. É uma paulada, né? Aí ele fala, cara, raspa mais e menos força. Né? E aí que eu começo a tentar não pôr força, porque era um outro vício. E ele é assim, é bom pôr força no drive? É bom pôr força no drive. Quanto mais pesado você mandar a bolinha, mais difícil o cara tem de te devolver. Mas a questão é, nem todo momento vai dar para botar força, né? Então, eu preciso ter o controle, raspar mais, fazer ela ter mais rotação, né? E aí é onde ele fala, né? Porque por um dos vícios que eu tenho, eu tô na minha posição, né? Ali, e eu simplesmente levanto, fico em pé. E começo a jogar em pé, todo desleixado. E isso atrapalha. Né? E aí o bicho pega. E foi onde ele falou. Com isso, eu perdendo a minha base ali, eu tô na posição, né? Tô dando uns drives, né? Com o movimento certo. No que eu levanto, meus drives já começam a ser mais fraco, mais inconsistente. Então, esse foi o meu maior problema, né? Que ele falou, vamos mudar isso. Né? A gente precisa mudar isso. Esse foi um treino muito bom. Tá? Eu tava ali fazendo treino particular, né? Então é totalmente diferente você ter alguém ali olhando para você, te falando, olha, você precisa melhorar isso, tá fazendo errado, não tá deixando de fazer. E é aí que ele começa a olhar o back, né? Que é outro vício que eu tenho. Né? Além do vício da posição errada, eu jogar totalmente de pé, eu sou muito alto. Né? Isso me atrapalha muito a minha visão para a mesa. Né? Porque eu tô vendo de cima a mesa. Por eu ser mais alto, mais eu vejo a mesa de cima. Né? E, como eu falei, isso me atrapalhava em tudo. Aí é mais um vício que eu comentei, né? Do erro, do movimento, né? Da execução ali para poder fazer de back. Exatamente porque eu mais chapava a bola do que raspava. Com isso, quando ele me mostrou que muitas das vezes nem sempre é só a execução, né? É lógico, você tem que fazer o movimento, né, do back, do for, o movimento certo. Mas a minha questão também é a base. Né? Falando um pouco de como que eram meus treinos antigamente. Né? Eu treinei em tênis de mesa quando eu era muito novo. Né?
Eu tinha ali uns 13 anos e nesses treinos, eu treinava numa escola onde eu estudava e era muita gente, muita gente. Então não dava para o professor pegar e explicar tudo para cada um, né? Ele não dava para ele explicar, pegar e explicar, olha, Leonardo, seu movimento é assim, pega a sua mão. Lógico, ele dava a base, gente, o movimento é assim, né? E tudo. Mas, por exemplo, essa parte da altura, eu sempre fui muito alto, então é indiferente, né? É claro, hoje eu tenho 1,89, quando eu tinha uns 13, não tenho ideia de quanto eu tinha. Mas eu era mais alto do que todos, né? Vamos dizer assim. E então muitas das coisas era uma época que a gente tinha internet, mas não tinha tanto facilidade, né, de achar vídeos de jogos que nem hoje. Hoje você entra no YouTube, abre uma live e tá lá o Caldeirão jogando, o Anti-Team jogando. Você vê, quero ver. Hoje é muito mais fácil. Mas... E era o que a gente via, conseguia ver, o que o professor falava. Né? Quando a gente via pessoas que jogam melhor que a gente jogando, que você começa a ter ideia de como fazer. Né? Não que a nossa ideia estivesse certa, tá? E a partir daí eu treinei do jeito que eu via que eu achava que estava certo, né? É claro, quando eu voltei a treinar, eu já tinha mais de 25 anos, então já estava com 1,89 de altura. Então eu já treinava. ah, eu já treinava do jeito que eu achava que era o certo, né? Aí, e é nisso que eu trouxe todos os meus vícios. E conforme ele vai me explicando, né, o que eu tô fazendo de errado, aí minha mente ela abriu para um outro nível, né? Porque quando você consegue pegar aquilo que ele te explica, que você viu que tá errado, né? Que ele te fala que tá errado, e você consegue aplicar, você vê que tudo muda. Parece que tudo fica mais fácil, né? É claro, não é fácil você largar um vício. O vício é muito difícil. É muito difícil. Então, uma coisa que eu tinha, dá pra ver um pouco no vídeo, né? Ainda tenho, né? Ainda tô melhorando isso, mas é essa questão de o movimento ser travado, quando tem que ser um movimento contínuo ali, né? Exatamente porque quando ele me explicou, né? Eu já tinha um pouco disso, só que quando ele me explicou, falou, olha, é assim, né? Movimento, eu fiquei mais travado ainda. Então eu fazia movimento e travava, fazia movimento e travava. Por quê? Né? Por exemplo, no back, você tem que bater e a mão já vinha aqui para você poder mandar para frente de novo. Eu não, eu fazia assim. Quando eu tava vindo, eu já mandava tudo rápido. Então, isso aí foi uma das coisas que ele pegou e falou: tá errado. Mas foi muito bom, né? Principalmente nessas partes dos vícios, né? Que eu tô perdendo, né? Vamos ver como que vai ser na liga, que eu vou jogar a próxima liga, a de setembro. E provavelmente eu trago aqui o vídeo da liga, de como que foi os jogos, né? Eu acredito muito que eu vou perder, né? Mas é fé, fé. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Eu tenho treinado bastante, eu tô com um, um reflexo muito bom, né? Graças a Deus. Né? Tem gente que. É como eu falei, eu treino no Kenzen. Né? E no Kenzen tem gente que só por Deus, é muito bom.
né? Tem gente que é outro nível. E eu joguei já com as pessoas e eu vi o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, aonde eu consigo ir. Então, isso é legal. Isso é muito legal. E é isso, pessoal. Queria falar um pouco de uma das coisas que eu tô evoluindo, um pouco desses vícios que eu tenho perdido, dos meus erros com a minha base, né? E vamos lá, que nesse mês de setembro já tenho minha primeira liga e seja o que Deus quiser. Valeu!